Todo mundo esperava que o Doutor Estranho fosse aparecer, que o Pietro fosse realmente Mercúrio da Fox e que o Visão Branco fosse o Ultron. Mas galera, nada disso aconteceu. Vem comigo que eu vou te explicar tudo o que rolou no último episódio de WandaVision. Fala aí nerds, beleza? O episódio final de WandaVision acabou de ser lançado e trouxe um final bem surpreendente e diferente do que a gente teorizava. Mas calma lá, se você ainda não assistiu o episódio, pausa esse vídeo, vai lá assistir e depois volta aqui para ver a análise, porque tá repleto de spoiler. E você que já conferiu o episódio, bora embarcar comigo nesse vídeo e entender o que foi que aconteceu. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Vamos começar pelo que mais deixou a gente intrigado, a cena, ou melhor, as cenas pós-créditos. A primeira delas mostra uma agente chamando a Mônica até o teatro e revelando que é uma Skrull. Ela fala que foi enviado por um antigo amigo da Maria Rambeau e que ele quer encontrar a Mônica. Esse amigo pode ser o Nick Fury ou o Talos. Lembra do Talos, aquele Skrull que foi vilão em Capitã Marvel e depois se tornou amigo? Eu não sei qual dos dois é o tal antigo amigo da Rambeau. Pode ser que seja outro cara, mas a gente sabe que é um homem e ele provavelmente está em algum lugar no espaço. Ele quer se encontrar com você. Onde? A outra cena pós-crédito mostra a Wanda em uma espécie de retiro, aparentemente levando uma vida tranquila e comum. Só que daí a gente vê que na verdade ela tá em projeção astral, aquilo que o Doutor Estranho faz frequentemente lá no seu filme e também nas HQs. Mas fica uma dúvida, como a Wanda aprendeu sobre o plano astral? Ela pode ter lido isso no Darkhold, já que ela está estudando o livro para entender os seus poderes, ou ela pode ter absorvido certos conhecimentos, inclusive isso, quando sugou os poderes da Agatha. Ou então, pessoal, ela pode ter aprendido isso com o próprio Doutor Estranho. Não é loucura. Ela pode muito bem ter ido buscar a ajuda do Mago Supremo e ele a colocou nesse, entre aspas, exílio para aprender e controlar os seus poderes. Não podemos esquecer que a anciã faz algo parecido enquanto ele está no treinamento lá em Camartage. Vai me dizer que aquela cena final, a trilha sonora, o cenário, aquela vibe bem zen, não te lembrou do Doutor Estranho? Ah, cara, eu lembrei. E eu também lembrei que tenho que te lembrar que você deve se lembrar de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te lembrar dos vídeos novos. Eu não entendi o que ele falou. Olha, eu fui num plano mental para falar com a Wanda e ela pediu para você deixar um like, se inscrever e ativar o sininho. E você não vai querer desobedecer a Feiticeira Escarlate, não é? É claro! Obrigado de coração, nerds! Quando a Wanda tá lá no plano astral lendo o Darkhold, a gente ouve a trilha sonora de Doutor Estranho. Isso é bem cara de Marvel, deixando aquele gostinho de vem aí. Não é novidade pra ninguém que a Wanda vai fazer parte de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O que é novidade é que bem no finalzinho a gente escuta a voz dos gêmeos gritando por socorro. Tá rolando um vazamento que os atores Jet Klein e Julian Hilliard, que interpretam Tommy e o Billy jovens, foram vistos no set de filmagens de Doutor Estranho 2. Isso quer dizer que os gêmeos devem sim retornar ao CM. E se a gente voltar nas HQs, nós podemos ter uma ideia de como será esse retorno. Voltando lá no começo, em 1985, foi publicado o segundo volume da comic O Visão e a Feiticeira Escarlate, onde o Visão e a Wanda tentam viver uma vida normal no subúrbio e concebem os gêmeos de um jeito incomum. Foi exatamente isso o que a gente viu em WandaVision. Posteriormente, nas HQs, é revelado que as crianças são partes do demônio Mephisto, e eles deixam de existir quando são reclamados pelo próprio diabo. No UCM, a Marvel já atrelou a existência dos gêmeos ao Rex,
Então toda essa parte de Mephisto não deve fazer parte dos filmes por enquanto. Eles talvez façam algo mais condizente com os tempos atuais. Bom, nos quadrinhos, 20 anos depois, em 2005, é publicada a revista Jovens Vingadores, apresentando os personagens Wicano e Celery, que mais pra frente se revelam como a reencarnação do Billy e do Tommy. Nos cinemas, a Marvel está preparando o terreno para Jovens Vingadores, então é certeza que os gêmeos vão voltar em suas versões heróicas. Só não fica claro como isso vai acontecer. Nos quadrinhos, quando a Wanda se lembra que os filhos se foram, ela cria uma realidade paralela e coloca os mutantes no controle, trazendo seus amados de volta. É possível especular que ela se torne insana e acabe sendo a vilã de Doutor Estranho 2, criando essa realidade paralela, ou multiverso da loucura, e trazendo de vez os mutantes pro UCM. Agora, partindo do começo do episódio, a gente tá lá naquela mesma cena onde a Agatha ameaça os gêmeos e a Wanda finalmente ataca ela. Só que, como era de se esperar, a Agatha começa a absorver o poder da Wanda, assim como ela fez com seu Coven lá em Salem. É nesse momento que o Visão Branco aparece e parte para cima da Wanda, apertando a cabeça dela. A sensação que eu tive foi tipo quando Montanha esmagou a cabeça do Oberyn em Game of Thrones. Foi uma cena bem tensa. Mas aí o Visão da Wanda chega e a luta entre visões começa. Me disseram que você era poderosa. A luta termina numa biblioteca quando o Visão Branco fala que sua programação é matar o Visão, no caso o Visão da Wanda. Então, esse Visão restaura as memórias do Visão Branco e usa o paradoxo do navio de Teseu para convencer ele de que eles são o mesmo robô. Olha, para você entender, o navio de Teseu foi usado para transportar jovens que serviriam como oferenda ao Minotauro de Creta. Esse navio ficou no mar por 50 anos e teve todas as peças trocadas. O paradoxo questiona se é o mesmo navio, mesmo com as peças substituídas. O filósofo John Locke coloca que, se um buraco numa meia for remendado, ela vai continuar sendo a mesma meia, e que se uma pessoa for desmontada molecularmente de um lugar para outro, ela ainda teria as mesmas memórias e a mesma personalidade. E seguindo o pensamento do filósofo, os dois Visões teriam as mesmas memórias e personalidade. Vale lembrar que o Visão da Wanda já sabia que ia deixar de existir, e além de restaurar as memórias do Visão original, ele talvez transferiu as memórias de Westview para ele. Mas Visão Branco acaba saindo dali. Será que ele foi para Wakanda? A Shuri tem backup dele, caso você não se lembre. Enquanto isso, a Wanda luta com a Agatha em uma batalha muito desvantajosa para Wanda, porque ela não pode usar seu poder para enfrentá-la. A Agatha começa a liberar a consciência dos moradores de Westview, que pressionam a Wanda até que ela acaba abrindo o Rex para libertar aquelas pessoas. Só que ao fazer isso, ela percebe que o Visão e os filhos estão se desfazendo, porque eles não podem existir sem o Rex. Então a Wanda opta por salvá-los, continuando seu embate com a Agatha. Quando o Rex é aberto, o diretor da espada e suas tropas entram na anomalia. Nesse meio tempo, a Mônica fica presa com Pietro, que a gente fica sabendo que na verdade é o Ralph, marido da Agnes, que não passa de um morador qualquer de Westview que estava sendo controlado por ela e simulando os poderes de Mercúrio com um colar enfeitiçado pela bruxa. Sério, eu não curti muito essa parte. Eu esperava que ele fosse ser alguém importante mesmo, não um cara qualquer que nem deve aparecer de novo. Então a Mônica consegue escapar e chega na confusão a tempo de salvar os gêmeos usando seus novos poderes de Photon. O diretor Hayward
tenta atropelar ela e os garotos, mas a Darcy atropela o carro dele primeiro e tem seu momento heróico no episódio. Todo mundo tem que ser herói, uai, nem que seja por 5 segundos. E aí a Wanda controla a mente da Agatha, levando ela de volta lá para o julgamento e revivendo as bruxas mortas para assombrar a vizinha inimiga. Só que o feitiço vira contra o feiticeiro e os cadáveres acabam indo para cima da Wanda e prendem ela, enquanto a Agatha promete que pode manter o Visão e os filhos vivos se ela der os seus poderes para ela. Então elas voltam para Westview e a batalha final acontece. Que cena linda! A Wanda começa a disparar bolas vermelhas contra a bruxa, que absorve o poder dela. O Visão até tenta impedir, mas a Wanda bloqueia ele e continua dando seu poder para Agatha. Só que não, né? Nesse caso, o feitiço virou contra o feiticeiro legal, porque a Agatha ensina para a Wanda que quando uma bruxa lança runas em um determinado lugar, apenas aquela bruxa pode usar magia. E é exatamente isso que a Wanda faz. Ela desenha runas ao redor do Rex e absorve o poder retirado dela e também o poder da Agatha. E então temos a ascensão da Feiticeira Escarlate. Cara, olha como esse novo traje da feiticeira ficou lindo. A Elizabeth Olsen é perfeita como Wanda, perfeita mesmo, mas com esse visual novo, ela tá uma verdadeira deusa. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Ela coloca a poderosa Agatha Harkness no chinelo e prende ela como Agnes em Westview. A bruxa ainda continua ali, mas sob controle da Wanda, interpretando o papel de Agnes, até que a feiticeira resolva libertá-la. A Wanda volta para casa com o Visão e os garotos, e se despede deles à medida que o Rex começa a se desfazer, deixando tudo como estava antes. A cena da despedida é bem triste, dá para se emocionar. É a 4ª vez que a Wanda perde Visão. Primeiro foi quando ela destruiu a joia, depois foi quando Thanos refez a joia e a arrancou dele. A 3ª vez foi lá na espada, quando aqueles abutres desmontaram o corpo dele. E agora de novo. Eu entendo a Wanda ainda mais. Olha o que essa mulher passou. O UCM simplesmente ferrou com ela o tempo todo. Sim, eu vou passar pano pra Wanda eternamente, porque ela é a personagem mais injustiçada e, sem dúvidas, a melhor heroína já criada. Mas antes do Visão desaparecer, ela promete que eles vão se ver novamente. Talvez ela esteja se referindo a encontrar o Visão branco, ou em algum momento ela vai tentar trazer aquele Visão de volta. Não acho impossível, é até bem provável que isso aconteça. Tirando a parte do Ralph Zé Ninguém, eu curti demais esse episódio. Foi um final bom, não desmereceu a série hora nenhuma e ainda deixou gancho para os futuros filmes e séries do CM. WandaVision merece o selo da hora. E o que você achou desse final? Tá decepcionado? Comenta aqui embaixo sua experiência com o grande final da série e compartilhe esse vídeo com seus amigos que também são fãs da Marvel e acompanharam WandaVision. Passando sexta-feira da semana que vem na outra, vai estrear o Falcão e o Soldado Invernal, e pode ter certeza que eu vou trazer a análise dos episódios e outros vídeos da série. Mas para você não perder, você tem que se inscrever e deixar o sininho ativado. Fechou? Muito obrigado pela sua presença até aqui. Vejo vocês em breve. Até mais, nerds!